graça e a paz do Senhor Jesus Cristo nas nossas vidas. Os irmãos, minhas irmãs, agradecendo ao Senhor por mais esta oportunidade de podermos comungar da Tua Palavra. E aqui estamos para fazer mais uma reflexão sobre o texto bíblico, no caso Mateus 7, 24 e 27. Nós sabemos que estamos vivenciando tempos nunca vividos aqui em nosso país. Nós sabemos que estamos passando por uma fase também nunca vivenciada no mundo. Mas nesses momentos de angústia, nesses momentos de aflições, mais nos reforça o sentido de buscarmos a Jesus, o Deus Todo-Poderoso, aquele que tem o controle de tudo e aquele que permite todas as coisas pela sua vontade. Então eu quero, antes de tudo, fazer uma introdução. Eu sei que eu poderia, de logo, invadir logo o texto específico de Mateus 7, 24 e 27. Mas como eu sei que não são todas as pessoas que têm um conhecimento prévio, muitas vezes, sobre os fundamentos da palavra do Senhor, eu me inclino a fazer uma pequena introdução para colocar o contexto do que nós vamos falar. Primeiramente, eu quero falar da Bíblia de um modo geral, por isso que a palavra é proferida àqueles que creem em Deus, não é os que creem na Bíblia em si. A Bíblia como amuleto, a Bíblia como algo que em si se revela sagrado. Claro que não. Nós precisamos crer em Deus. E crendo em Deus, nós cremos em sua palavra, aí sim que é revelada através da Bíblia. Então a Bíblia, como nós sabemos, é inerrante, não contém erros, não contém equívocos, ela é infalível, ou seja, não encontramos falhas na Bíblia. O que aparentemente são muitas vezes controvérsias ou paradoxos, na realidade é preciso sabedoria vinda do Espírito para podermos entender o que de fato Jesus, Deus, o Espírito, quer nos dizer. E por isso também a Bíblia é suficiente. Na verdade, não precisamos de nenhum outro livro, nenhum outro apontamento, nenhuma outra construção humana, por mais inteligente que seja, por mais sábia que seja, para entendermos o que é revelado na palavra de Deus. Por isso que ela é suficiente. Nela encontramos as respostas. A evidência também que não vamos encontrar as respostas de todas as nossas indagações, as nossas perplexidades, porque o que é revelado através do Espírito a nós é aquilo que emana da vontade do Senhor. Também eu fiz algumas anotações, por isso que de vez em quando eu olho aqui para a tela para poder me guiar e fazer com que eu não perca o raciocínio. Dizer que também, eu quero dizer também, que não é preciso ser um teólogo, um conhecedor profundo da palavra de Deus para ser salvo. Muita gente pensa que precisamos nos aprofundarmos nos labirintos, da teologia, do conhecimento científico para podermos chegar próximo a Deus. Claro que não estamos dizendo que não devemos conhecer a Deus através do estudo, através da meditação reflexiva, porque o próprio Deus nos ensina lá em Josué: meditai neste livro, no livro da lei, dia e noite. E meditar significa não só conhecer, mas fazer reflexões sobre aquilo que Deus nos ensina. Então, essa necessidade de conhecer mais a Deus é imprescindível, sabendo que Jesus é o centro da palavra. Por isso que se fala que só conhecemos a Bíblia, inclusive o Velho Testamento hoje, depois que nós interpretamos o Novo Testamento. Também é importante saber que a Bíblia é um todo. Ela não se refere apenas ao Novo Testamento, como alguns creem, e também não só ao Velho Testamento. Os dois são íntegros e compõem a palavra de Deus. Isso é importante também pontuarmos.
É claro que muita coisa que eu estou dizendo aqui pode parecer óbvia àqueles que estão mais avançados na fé, quer dizer, que está no processo de santificação há mais tempo. Mas é preciso muitas vezes a obviedade, né, vir à tona. E também é importante o nosso conhecimento bíblico para não sermos enganados pelos falsos profetas. E eles estão em todos os lugares, como ratazanas. Eles proliferam em todos os lugares como baratas. E nós sabemos que até nas escolas teológicas, nas igrejas, nas escolas, eu falei, que muitas vezes utilizam o púlpito ou utilizam a cátedra para fazer influências maléficas àqueles que, os incautos, ou aqueles que ingenuamente creem no que dizem. Então é importante o conhecimento também por causa disso. Claro que nunca vamos aprender tudo sobre a palavra de Deus, mas devemos nos esforçar. Essa é a diferença. Faz parte do processo de santificação. E agora, com essa introdução sobre a importância, né, a gente vê lá no Salmo 119, versículo 105, né, que a Bíblia é lâmpada para os meus pés, é a tua palavra e luz para os meus caminhos. A partir disso, nós vamos agora falar sobre o livro de Mateus. Sucintamente queremos dizer, e aqui nos louvamos do livro Como Ler a Bíblia, de Gordon Fee e Douglas Stuart. E aqui na página 318 diz que o Evangelho segundo Mateus, a data é desconhecida da sua escrita, visto que ele usou Marcos, porque todos nós sabemos, né, quem acompanha sobre a história dos livros da Bíblia, Marcos foi primeiramente escrito, embora Mateus se configure como o primeiro livro, o primeiro evangelho, mas ele foi depois de Marcos. Então ele usou Marcos e muito provavelmente ele foi escrito na década de 70 ou 80 depois de Cristo, isto é, no primeiro século. O livro aqui de Douglas Stuart e Gordon Fee, da editora Vida Nova, Como Ler a Bíblia livro por livro. E aqui trazemos, né, ele traz aqui um guia do estudo panorâmico da Bíblia. Bem, posicionado isso, vamos agora ver o capítulo em si, que nós vamos estudar hoje. Nós queremos abordar, como dissemos no início, Mateus 7, 24 a 27, que trata este capítulo dos dois fundamentos. Claro que isso já foi abordado milhões de vezes por pessoas que estudam a Bíblia, que pregam a palavra de Deus, e aqui eu faço como evangelista, como cristão, porque eu sempre digo, todos os cristãos são evangelistas. Todos os cristãos são evangelistas. Podem não ter aqueles talentos específicos que Paulo descreve em uma de suas cartas, ser um pastor, ser um mestre, né, ser um profeta, mas evangelista todos são, porque todos devem levar o evangelho. O contexto desse texto que nós visamos aqui, 24 a 27, ele faz parte como do capítulo 7. O capítulo 7 está dentro de uma moldura, né, amalgamada pelos capítulos 5, 6 e 7. Esse trio compõe o Sermão do Monte, o conhecido discurso de Jesus aos discípulos, não só aos 12 discípulos, mas aqueles que o seguiam, as multidões. Tanto é que no início do capítulo 5, diz que vendo Jesus as multidões, não é? Ele subiu ao monte e se assentou, então aproximaram-se os discípulos e ele passou a ensiná-los. Então aqui vem um ensinamento mais profundo e mais, vamos dizer assim, norteador do pensamento de Cristo. É interessante notar, então, no capítulo 5, 5, 6 e 7, que o antecede o capítulo 4. E no capítulo 4, nós sabemos que ali começou o ministério de Jesus Cristo, quando ele disse, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Depois ele foi
houve a tentação de Jesus no deserto, e aí Jesus passou a percorrer toda a Galileia e pregar nas sinagogas o evangelho do reino e curando todas as sortes de doenças, enfermidades que acometia aquele povo. O povo ali na época que buscavam a melhoria de sua saúde. E no final aqui do capítulo 4, diz que a fama de Jesus correu por toda a Síria e que também trouxeram-lhe os doentes, os acometidos de várias enfermidades, tormentos, endemoniados, lunáticos e paralíticos. E ele os curou. E da Galileia, Decápolis, Jerusalém, Judeia e da além do Jordão, numerosa multidão seguiam Jesus. Então esse é o contexto para que antecede o Sermão da Montanha, que é o capítulo 5. Capítulo 5, 6 e 7. Então, irmão, vamos aqui verificar o seguinte. Como disse, Jesus foi tentado no deserto, no capítulo 4, iniciou seu ministério, convocou a todos ao arrependimento, anunciou o reino dos céus, convocou os pescadores de peixes para serem pescadores de homens. Aleluia, Senhor, nós somos pescadores de homens. A graça do Senhor nos habita, aleluia, Senhor. Constatamos que Jesus ensinava nas sinagogas e também pregava o evangelho, sendo seguido por multidões e fazendo milagres, curando toda sorte de enfermidade. Jesus subiu aos montes e fez o sermão conhecido. Imagine-se que os seus discípulos esperavam, provavelmente, ser aquele momento em que o Messias se revelaria um destronador do Império Romano e assumindo o reino existencial na terra. E aí Jesus promoveu uma grande decepção daqueles que não sabiam o que era o reino dos céus e tinham foco no reino da terra. Aliás, hoje mesmo, se Jesus voltasse, assim quer dizer, voltar, a segunda vinda de Jesus virá para julgar. Mas por uma abstração mental, vamos supor que porque Jesus está conosco, através do Espírito Santo. Mas se ele voltasse hoje, ele ia ver exatamente isso, que todas essas pessoas estão querendo um rei que possa destronar os impérios da terra, porque realmente não fazem bem aos cidadãos, às pessoas que convivem nessas sociedades tão dizimadas pelo mal. Então Jesus ensinou coisas naquele momento que sequer podiam imaginar. Então, no final do Sermão do Monte, nesse capítulo 7, nós queremos ler que diz assim, capítulo 7, Mateus, versículo 28 e 29. Quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina. Então, apesar da decepção de não encontrar de Jesus, aquele soldado, aquele guerreiro, aquele valente que iria destronar o império que massacrava o povo na época, certo? Eles ficaram, depois de ouvir, maravilhados com a doutrina de Jesus, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas, ou seja, aqueles hipócritas, os legalistas, porque Jesus mostrou, inclusive, não só pelas suas palavras, mas pela prática que antecedia e que causou a fama, o quanto revelava seus atributos de Senhor, atributos de Deus. Aleluia, Senhor. Nós paralisamos aqui esse primeiro vídeo para depois entrarmos em si no capítulo 27, capítulo 7, 24 a 27, se Deus quiser. Aleluia, glória a Deus.